partir de agora, o amor e a alegria vão invadir o seu coração. O Vida Boa está começando. Como vai, Animar? Bom, muito bem, obrigada, Dudu, meu querido amigo Dudu Pampam. Muito boa tarde para você de casa, estamos ao vivo. Que bom comunicar para você, para mim é uma honra sempre estar aqui. Me sinto muito abençoada, privilegiada e muito amada por Deus e por você que está aí do outro lado e que todos os dias faz questão de demonstrar isso, de interagir conosco. Isso aqui é um grande palco onde eu recebo grandes profissionais todos os dias e com um intuito muito simples e claro, muito bem definido, é acrescentar, é transformar de forma positiva a sua vida. Eu espero que assim seja daqui para frente, já vem sendo, mas que seja cada vez mais e que nós, através do nosso programa, nós de verdade, sabe, do fundo do coração, que nós possamos somar ao que você é, a sua história, a sua vida, trazendo informações ricas e com conteúdo. Muito obrigada por começar um dos momentos que eu sempre amo, que é falar com especialistas assim da área de saúde. A gente pode conversar, a gente pode entender mais, nos entendermos mais, né? Vamos falar agora com ele, que é especialista em ultrassonografia, em medicina fetal, Dr. Emílio Hipólito, que vem médico obstetra ultrassonografista. Tudo isso, né, doutor Emílio? Como você está? Tudo bom? Tudo bem, um prazer recebê-lo, viu? Eu Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E você que está em casa, vamos dar um foco para gestantes? Vamos? Vamos lá. Vamos? Então você que está em casa, é gestante, por favor, interaja conosco. Vai ser um prazer para nós saber os seus questionamentos, suas dúvidas. Por favor, doutor Emílio. Obrigado. Sente-se e fique à vontade. Muito obrigado. O que é um ultrassom, hein, doutor Emílio? Explica pra gente. Vamos começar lá do princípio. Bom, a ultrassonografia é um exame inócuo, inofensivo para qualquer pessoa que o realize. É baseado na emissão de ondas de ultrassom, como o próprio nome diz. Para quem queira se familiarizar com o termo, é o mesmo princípio que usam alguns mamíferos, morcego ou como o golfinho se usa para se localizar. Emitem uma vibração sonora e esta vibração, ao retornar, dá uma graduação de cores diferentes, de escalas de preto e branco. Sim. E essa graduação monta uma imagem. Sim. E essa imagem nos permite dar diversos diagnósticos, em quaisquer que seja a área médica. Temos aplicações para ultrassonografia hoje em dia. E as ultras são, eu acho que os exame ultrassonografia, são os momentos mais esperados para os pais, né? Para a família inteira, desde a primeira ultra até a última. São momentos assim que muitas vezes as mães nem dormem pensando no que é que vão encontrar ali, né? No ramo da obstetrícia, a ultrassonografia tem um papel fundamental, seja na área de diagnóstico, de programação de atendimento, de tratamento, e realmente desperta uma curiosidade e uma atenção imensa. Já no primeiro trimestre, quando nós fazemos diagnóstico de sexo fetal... Ótimo. Não é? Vamos por trimestres? Vamos lá? Seria uma ótima ideia. O primeiro trimestre, o que é que a gente averigua, o que é diagnosticado, o que é que eu posso enxergar nesse primeiro momento e a importância de se fazer nessa hora? Você abordou um ponto assim, crucial, sabe, do acompanhamento da gestação, porque algumas décadas atrás, a ultrassonografia do primeiro trimestre era relegada a um segundo plano. Parecia ser uma ultra apenas para identificar a presença de um ou mais fetos, se estava vivo ou não. Mas hoje, com os avanços dentro, principalmente da minha área de medicina fetal, nos possibilita o diagnóstico de patologias já graves, outras até que têm tratamento já intraútero, de cirurgias intraútero, e que uma assistência, um diagnóstico precoce é a chave para o tratamento, é a chave para um desenrolar perfeito dessa gestação. Fantástico, doutor. E isso era ignorado por muito tempo. Foi ignorado durante muito tempo. Então, do final da década de 80 para cá, então a gente aprimorou muito o diagnóstico com, por exemplo, a medida da translucência nucal, que é uma medida de uma preguinha. O que é isso? Explica, vai. Então, é uma preguinha que surge na nuca do bebê, um acúmulo de um líquido que provoca um determinado espessamento da pele na região cervical, na região do pescoço, e que isso está associado, sabe, já hoje em dia, a algumas anomalias cromossômicas, a problemas de coração, a problemas dos rins, tudo isso diagnosticado precocemente com a medida desta prega na nuca, chamada de translucência nucal. Pode ser até um fator preditivo para síndrome de Down, para outros problemas genéticos, e daí você faz um rastreamento, você evita diagnósticos invasivos, você evita
colocasse uma agulha, fazer uma amniocentese, um procedimento mais agressivo, numa mãe que não tenha um risco elevado para isso. Tá, nesse primeiro trimestre, como é que é feita a ultra? É com aquele gelzinho aqui em cima, aquela transvaginal que chama, Isso. né? Qual é a forma mais indicada? Bom, a forma que a gente utiliza corriqueiramente na ultrassonografia de primeiro trimestre é a abordagem transvaginal, certo. Porque nos dá uma visualização, uma nitidez de imagem, independente do peso materno, independente de cirurgias prévias, então nos dá uma visibilidade bem melhor e nos permite já fazer diagnósticos precoces de doenças, por exemplo, cardíacas, na coluna vertebral, falhas de fechamento de parede abdominal e a própria medida dos marcadores de anomalias cromossômicas, que são aqueles itens como a translucência nucal, presença do osso nasal e alguns outros pequenos detalhes que já nos norteiam a respeito de patologias que estejam acometendo o feto e que a gente já possa diagnosticar precocemente. Além disso, os batimentos cardíacos. Ei, tem pai que chora. Nessa hora tem gente que se emociona, né, doutor? Se emociona bastante. A frequência cardíaca é importantíssima. O ritmo, o pulsar do coração também é importante na avaliação. E se o fetinho já apresenta neste período um batimento muito exagerado ou muito abaixo daquilo que é esperado, também já é um fator preditivo a mais a ser analisado. E, logicamente, que as mães surpreendem quando a gente diagnostica gestações gemelares que não estavam esperadas, né? Gêmeos, trigêmeos. Então, eu lido também com esse tipo de alegria, com essas surpresas inesperadas, de chegarem gestantes lá e apostando numa gestação única e se deparam com gestações gemelares, doutor, trigemelares. É comum uma avaliação no primeiro momento, né? Por exemplo, gemelar, né? Sim. Uma gestação gemelar. E daqui a pouco o negócio muda e já, tipo, é possível isso, assim, e na próxima outra já ter outro diagnóstico e ver que é só um? Isso é normal? Isso acontece? Por que acontece? Olha, pode acontecer por duas formas. Uma por uma má interpretação do colega, erroneamente, que tenha associado uma grande área de hematoma, de descolamento do sítio de inserção da placenta e ter confundido aquilo com outro saco gestacional, numa confusão, numa fase bem precoce, como também pode acontecer, Anne, abortamentos precoces. Infelizmente acontece, você pegar a gestação gemelar e você de repente se deparar que um dos sacos gestacionais não foi adiante. Os gêmeos podem ser idênticos, mas os gêmeos podem ser diferentes e um deles pode carregar algum tipo de patologia ou sofrer algum tipo de agressão que culmine já e infelizmente pode acontecer, sim. Muito bem, você de casa deve e pode interagir conosco. Eu já está vendo ali imagens, daqui a pouco eu vou chegar lá. Esse aí é 3D, doutor? Isso. É 3D, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E você pode interagir. Eu já tenho perguntas aqui no @AniMarjorie10. Tem uma mãe que pergunta se ultrassom, ela disse que já fez várias com medo, porque ela teve descolamento de placenta. E ela disse que por medo, ela foi várias vezes ao hospital. Ela disse que quer saber se isso gera algum risco para o bebê, se já foi investigado na medicina aí, se é como raio-x. O doutor Hipólito já até adiantou isso, né, doutor? Exatamente. As mães têm esse medo, assim, se vai fazer mal para o bebê? Há um mito exagerado quanto à realização da ultrassonografia, associando-se talvez a exames radiológicos que usem incidência de raio-x. É outra coisa bem distinta, tá? Já se foram feitos estudos multicêntricos, países afora, internacionais, e não se encontrou até hoje nenhum efeito danoso da ultrassonografia. É um exame que serve bastante para acompanhar problemas desses, como descolamento de placenta, que é uma patologia até de certo modo frequente em início da gestação. Doutor, você poderia me falar um pouquinho sobre isso bem rapidinho? Sim. Você tem uma resposta para tantas mulheres com descolamento de placenta? Você acha que o ritmo de vida, a correria do dia a dia, isso tem influência sobre esse descolamento tão frequente? Olha, eu às vezes até me questiono, realmente eu encontro com bastante frequência no consultório, se isso seria realmente uma patologia que tem uma frequência maior, que antigamente não se diagnosticava devido aos exames. Ausência de exames. Ausência de exames. É verdade, Então, você não tem como mensurar antigamente. Havia mais descolamento, não havia? Os aparelhos eram mais precários. Então, hoje em dia, nós temos acesso a aparelhos de ultrassonografia que me dão assim, dimensões minúsculas, de 2 milímetros, 3 milímetros, e a gente consegue já detectar áreas de descolamento precoce. E também eu acredito que o ritmo de estresse, atividades físicas extenuantes, sabe? E isso possam desencadear alguns processos de sangramento. Se a mãe não sabe o dia da última menstruação, através do primeiro
das úteras no primeiro trimestre, é possível detectar? Exatamente. Inclusive, é o melhor momento para se diagnosticar a real idade gestacional. E é algo que eu faço de rotina na minha clínica. Eu sequer questiono a mãe a respeito da data da última menstruação. Nem pergunta, trabalha direto. Se eu estou no primeiro trimestre, eu vou direto, porque é a melhor fase para se datar a gestação. E um item importante que algumas mães não consideram e até alguns profissionais que eu vejo. Na hora que você faz uma boa mensuração e data essa gestação no primeiro trimestre, não se pode ficar mudando, trocando a data do provável do parto. Porque, na verdade, esse é o recurso que nós utilizamos para avaliar a idade fetal. Então, você não pode ficar, a cada ultra, se o feto engordou, se o feto emagreceu, e você ficar mudando a data provável do parto. Isso aí vai causar uma confusão no obstetra, causa uma confusão na paciente. No momento que você sabe a idade correta dele... Isso é comum, hein, doutor? Isso é bastante comum. Eu já tenho escutado grávidas, assim como eu, que diziam, porque o bebê ele aumentou o peso, então, o percentil, isso, né? Exatamente. É maior ali, aí vamos mudar, alterou. Agora, em vez de ser, por exemplo, 5 de novembro, vai ser agora 27 de setembro. Exatamente, tipo isso, exatamente. Né? Então isso pode causar uma confusão, o ritmo de crescimento fetal é inerente à própria genética do casal. Sim. E também algumas patologias, como na diabetes, um feto com 7 meses pode ter um tamanho já de 9, e o contrário, uma mãe tabagista com algum problema de pré-eclâmpsia, né, que é a pressão alta da gravidez, pode já estar no curso do 9º mês, na iminência do nascimento, e o feto com peso retardado de 7 meses, 8 meses. Isso merece uma avaliação bem específica, né? Individual, respeitando o funcionamento da história, de tudo, né? Isso. Vamos lá, nós temos participação ao vivo no 3234-3422. Muito boa tarde, com quem eu falo? É Denise. Oi, Denise, você tá bem? Tô bem. Você tá gestante, linda? Tô 3 meses. Yes! 3 meses, parabéns! É o primeiro, segundo. Me conta um pouquinho da tua história. Porque quando eu comecei no começo que eu tava grávida, eu fazia cabelo, usava formol no caso, né? Aí eu gostaria de saber qual a influência do formol. No caso, eu usei até mais ou menos 2 meses. Aí quando eu descobri que tava grávida, eu parei. Fazer procedimentos tipo alisamento, essas coisas? Não, só a plástica de fios. É uma redução rápida. Certo. Não deixa de ser um... Ok, linda. Vamos agora escutar aqui do doutor, que é que ele pode falar a respeito desse assunto aí, o formol. Muitas mães fazem loucuras antes, né? Ninguém sabe ainda que tá grávida. Tem umas que não sentem nada, tem umas que logo no primeiro engravidou já tá passando mal. Isso. Não é? E nesse começo aí, muitas coisas acontecem. Ou bebem demais, ou fumam, ou usam formol à vontade. E aí, doutor? Olha, o processo de teratogênese, que seria de provocar alguma reação de malformação por causa do uso de substâncias indevidas, como tóxicos ou alguns medicamentos, até mesmo antibióticos, podem provocar isso. No caso da ouvinte, a telespectadora, que nos falou do uso do formol, como ela usou isso, foram ocasiões assim únicas e rápidas. Não usava todos os dias, não usava todos os dias. Foi na ponta dos fios de cabelo. Eu não acredito que isso venha a provocar qualquer manifestação danosa à gestação em si, pela baixa concentração disso e pela baixa absorção ainda do couro cabeludo para determinados agentes. Logicamente que a gente contraindica, não é o indicado, mas eu acho que não seria motivo de se exasperar, não. Muito bom, estamos ao vivo para o mundo inteiro através do nosso site, redeTVRN.com.br, com o Dr. Emílio Hipólito. Ele é fera em medicina fetal e está aqui dando um show pra gente. Dr. Emílio, nessa época também, as neuroses, elas crescem com tudo, né? Sim. Mas eu fazia isso, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Desencana, mãe, né? Desencana, o que fez, agora não tem mais o que fazer. Vamos só esperar, torcer e vibrar para que todo o amor do mundo venha em forma dessa criança. Não é, doutor? Porque não adianta eu ficar encucada, neurótica, porque fez alguma coisa. Tipo, não tem como voltar atrás e tirar aquele formol, por exemplo. A gestação realmente ela implica numa mudança de comportamento materno. Eu já vi aquelas mães que eu conhecia antigamente, amigas, aquelas duronas, mais fechadas, e que na gravidez elas se transformam, aquela que começa a chorar com novelas, e se questionam, se culpam, e se policiam no que comem, no que fazem, na atividade física. Mas, gente, a gravidez é um momento para você curtir, é um momento de tranquilidade. Quanto mais paz você tiver consigo mesma, melhor. Então, procure a orientação certa com a obstetra, não se confie muito em diálogos de cabeleireiros, e manicures e salões de beleza. São enganadores, que são enganadores, às vezes passam e repassam mitos que não são verdades. Então, converse com sua obstetra,
tenha uma boa nutrição e tente ter paz, porque é isso que a gestação é um período Muito de alegria. bom, muito bom. Daqui a pouco vamos falar do segundo e terceiro trimestre e a importância das outras, tá? Só que vamos lá dar prioridade para quem tá ligando para nós. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Mônica. Oi? Com Mônica. Hanna, você tá falando de escondida, Hanna? Você está em um lugar assim escondido? Não. Não, é porque você assim é fina, né? Fala baixinho. É. Hanna, qual a sua pergunta, meu amor? É porque eu vou fazer 3 meses e não sinto minha criança mexer. Aí eu queria saber se isso é normal. Tá, quer que ela mexa com 3 meses? É a primeira, segunda gravidez ou tem mais? É a segunda. É a segunda gravidez. Ok, doutor Emílio é fera nisso, ele vai responder agora. Olha, eu me deparo com esta Todo pergunta. mundo pergunta todos os dias. Deve sonhar com isso, né, doutor? Todos Bebê os não dias os mexe. pacientes chegam já no início da gestação e já se preocupa com a sensibilidade. A mãe fica naquela ansiedade tremenda. E o pior ainda, que outras vizinhas vão falar para ela, não, com 2 meses eu já sentia. O meu já mexia. O meu já mexia com 2 meses. O embrião ainda não tinha, às vezes, nem um braço formado, mas a mãe já refere que sentia um joelho chutando, um cotovelo empurrando. E aí você faz, tudo bem, mas olha, é um mito. Tá certo? Você está perfeitamente normal. Aos 3 meses é impossível você ainda vir a sentir a mobilidade fetal. O que algumas mães podem sentir e confundir com movimentos fetais é um episódio, um espasmo uterino, uma cólica uterina, ou mesmo do próprio alças intestinais. E, logicamente, que a sensibilidade está tão aguçada que aquilo ali se manifesta logo na percepção de um falso movimento fetal. Mas o que diz a literatura, o que diz os mais estudiosos, que por volta de 18 semanas a 19 Entrando pro semanas, quarto mês? isso, por volta do 4º mês é quando qualquer mãe normal vai começar a sentir a movimentação fetal. Antes disso, é um mito, é uma tradição que se passa de mãe para filha, mas E uma não corresponde. exigência, né? São todas exigências na gravidez, né? É. Não mexeu ainda? Você tá com uma barriga desse tamanho? Menina, esse menino vai nascer desnutrido. Ou senão, nossa, você tá gorda demais. Relaxa, desencana. Doutor, vamos seguir aqui a importância da ultrassom no segundo e terceiro trimestre? Isso. No segundo. Bom, como eu falei, a ultrassonografia do 1º trimestre já é o pontapé inicial para se avaliar a morfologia fetal, para se avaliar problemas de anomalias cromossômicas, infecções congênitas e etc. No 2º trimestre, nós priorizamos ainda mais a formação fetal, com a ultrassonografia morfológica do 2º trimestre. E aí nós escaneamos com mais detalhes ainda cardiopatias congênitas, que muito embora seja o tipo de uma formação mais frequente na gestação, no ser humano, é a que menos é diagnosticada, porque requer um aprimoramento, um estudo pormenorizado do coração, que é algo muito delicado e sensível. Você pegar um feto em movimento e ficar tentando captar os diâmetros dos vasos fetais, a aorta, e ver a cava, e ver as dimensões dos ventrículos, etc. Enfim, requer um aprimoramento. Então a ultrassonografia morfológica do 2º trimestre inclui esse estudo cardíaco pormenorizado, inclui um estudo do sistema nervoso central. O cérebro até então é compactado, tem um formato que nós chamamos de asa de borboleta no 1º trimestre. No 2º trimestre ele se desenvolve, vários espaços surgem lá dentro. E isso também a gente continua insistindo em pesquisar marcadores de anomalias cromossômicas, já no 2º trimestre. Uns que indiquem cardiopatia, outros que indiquem problemas neurológicos, problemas esqueléticos. Tá? Que podem ser tratados ainda dentro da barriga? Pode. Hoje em dia, graças a Deus, nós contamos com muitos recursos de tratamento intraútero. Seja pela administração de drogas à mãe, fetos às vezes com um problema cardíaco, de insuficiência cardíaca, uma arritmia. Nós damos drogas à mãe, que isso passa através da placenta e trata o feto. Problemas de infecções congênitas, que se não forem tratados, podem combinar com o feto com problemas de cegueira, de retardo mental e etc. E precisa de diagnóstico precoce, como o caso da toxoplasmose. E outras doenças também, malformações que nós temos, que a gente pode tratar o feto lá dentro. No caso de gestações gemelares, nós conseguimos partir uma placenta ao meio para dividir os compartimentos entre 2 gêmeos. Nós conseguimos tratar bexigas com obstrução, nós conseguimos tratar derrames no pulmão, derrames na pleura, acúmulo de líquido no coração e drenar isso tudo. Muito bom. Agora vamos entrar aqui no que diz respeito a Ultra 3D, 4D, essas coisas chiques assim. Gente, bota aquela imagem lá que aparece assim o bebê bem fofinho. Doutor, o que é que a gente consegue ver nessas Ultras 3, 4Ds, né? Tipo essa daí, né? Quais são as observações, as considerações mais importantes
nesse tipo de ultra? Essa é uma das ultras que mais me gratifica fazer o exame, é um momento de alegria ímpar, sabe? Imagino. Né? Então traz uma certeza, uma segurança ao casal da boa formação fetal, das suas estruturas, dos pormenores que nós conseguimos observar. Nos dá informações a respeito do aspecto externo, morfológico propriamente dito, também da vitalidade, nós podemos observar fetos bocejando, fetos movimentando os braços, movimentando as pernas, a genitália e assegurar que realmente aquele bebê em questão está bem formado. É um complemento a mais da ultrassonografia morfológica. Sim. Um dos pré-requisitos, logicamente, a ultrassonografia, um dos melhores amigos, digamos assim, da técnica ultrassonográfica é líquido amniótico. Então tem que ter líquido amniótico. Uma mãe que esteja passando por alguma patologia que não tenha líquido amniótico suficiente, ou mães que se submeteram a múltiplas cirurgias abdominais, que isso leva a uma fibrose da parede abdominal. Então isso dificulta um pouco a técnica e a realização do exame. E outro que você sabe que, por melhor que seja o fotógrafo ou o entrevistador, se o cliente, se o seu convidado não cooperar, então seu exame vai para água abaixo. É verdade. Se eu me deparo com um feto totalmente voltado, de cabeça para baixo, com braço, com pernas... De costinha. De costinhas, escondendo o rosto. Então, assim, é um exame que requer uma paciência extra do médico e do casal que está realizando, porque às vezes a gente se depara com um fetinho que é daqueles mais tímidos, que não querem se mostrar tanto. E a gente possibilita, não, que ela faça 2 até 3 retornos para a gente tentar capturá-la no melhor momento possível. A diferença entre a ultrassonografia tridimensional e a 4D, que muita gente me liga para o consultório e questiona, eu quero a 4D, eu quero a 3D. Gente, assim, na década de 90, é comum a gente ter um computador mais lento, então a gente no máximo conseguia capturar a foto estática. Certo. Inclusive parecia uma foto que era montada gradativamente, iam aparecendo as linhas graduais e formando uma imagem fetal. Sim. Hoje, com o aprimoramento da técnica e com os chips e computadores cada vez mais rápidos de processamento, a imagem, o movimento em si tornou-se perceptível. Então aquela imagem tridimensional, as 3 dimensões aliadas ao tempo, formam o que nós chamamos de ultrassonografia 4D, que é a imagem tridimensional associada ao tempo, em tempo real. Então a imagem em movimento, o filme, a gravação do filme, da movimentação fetal, bocejando, se movimentando. Então isso é o que nós fazemos. E corriqueiramente fazemos o 4D, depois a gente volta o filme quadro a quadro e sai capturando as melhores fotos. Uau! Doutor, eu queria que você voltasse mais vezes aqui, porque tem muitas Será perguntas um prazer, aqui. É um universo bem vasto. São muitas perguntas mesmo, minha produção está dizendo aqui, Anne, muitas ligações, muitas perguntas, e eu não sei o que fazer, porque, meu Deus, tem que ser um programa só com ele. Só com ele. Bom, vamos responder só uma aqui do Instagram, porque o pessoal merece. Eu queria saber do médico a partir de quando surge a ondulação congênita. Ondulação congênita? Eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar, doutor? Não tenho. Se você puder mandar de novo, talvez você tenha escrito, né, que o corretor ortográfico... ortográfico possa ter confundido. Eles confundido, mas a gente não entendeu, também não entendi, não, mas eu perguntei porque, né, pode ser um negócio que eu não estava sabendo. Não é? Enfim, linda. Manda, porque até se o doutor tiver saído, eu posso te responder aqui, se você mandar claro. Exatamente. Doutor Emílio Hipólito, tô doida para ir pro seu consultório. Será um prazer recebê-la. Para fazer a minha 3D. Vamos, sim. Porque eu quero ver essa coisa fofa que estar aqui, e ainda mais com um médico tão competente. Olha, conforme você falou agora no seu último comentário, o bebezinho tem que cooperar, e você cooperou horrores. Muito bom. Obrigado. Amei, muito bom mesmo. Foi um prazer, viu? Deus abençoe sua vida, espero te encontrar mais vezes aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho, pelo seu profissionalismo, tá? E estarei à sua disposição para qualquer momento. Yes! Oba! Vou pro intervalo, volto já já. Tem um monte de coisa boa hoje no programa. O programa hoje tá demais. Espero você.